Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de pai você teve? É claro que a maneira que a gente exerce a maternidade ou a paternidade está diretamente relacionada com os modelos que a gente traz das relações estabelecidas com os nossos pais. Em particular, em relação à figura masculina, o homem ele vai estabelecendo seu vir a ser a partir diretamente do modelo que ele vê do seu pai. E provavelmente quando ele olha o modelo anterior, ele encontra um pai um pouco desvinculado, na maioria das vezes, da afetividade e absolutamente conectado com o papel de pai relacionado com o papel de provedor. Quem nunca ouviu um homem dizendo assim: olha, eu coloco dinheiro em casa e já faço a minha parte? Então, esse condicionamento social e a própria vivência dentro de casa, onde o homem via a mãe cuidando e o pai sendo provedor, faz com que ele repita esse papel e, na maioria das vezes, sobrecarrega a figura feminina. Mas será que a responsabilidade e a culpa é apenas desse modelo trazido ou no cotidiano nós, mulheres, podemos também ter algumas atitudes que estão favorecendo esse tipo de afastamento? Vamos refletir juntas? O envolvimento do pai em relação a assumir a paternidade, gente, está diretamente relacionada também com a expectativa do filho. Na maioria das vezes, na minha prática clínica, eu vejo as mulheres doidas para serem mães, mas de repente não respeitam a temporalidade do marido. Ele ainda tem projetos anteriores ao da paternidade. E a mulher não, a mulher vê no filho o seu grande projeto de vida. Então, nesse conflito, nesse confronto de temporalidades, realmente também reside uma das outras dificuldades de o homem assumir o papel de pai. Será que este foi o seu caso? Um outro aspecto que eu observo muito na clínica é a questão exatamente da responsabilidade econômica em relação ao filho. Se o homem vem com esse legado de que ele tem que manter tudo e a mulher, por um lado, começa a exigir aquele enxoval, aquela mudança de espaço no apartamento ou na casa, o homem ele vai ficando absolutamente confuso, porque além do papel de pai, o papel de provedor está na cabeça dele, sendo, e na verdade, às vezes na realidade também, super inflacionado. E ele acaba se perdendo nessa confusão de papéis. Então, enquanto a mulher aí, olha, tá curtindo a gravidez, ele também se engravida, mas de uma responsabilidade que naquele momento nem sempre ele acredita que vai dar conta. E você, mulher, mãe, futura mãe, como é que você lida com essa angústia a partir do momento que você percebe também que ele se engravida de outras responsabilidades? Portanto, é muito comum você observar pais que se envolvem logo no início da gravidez porque desejaram juntos. Alguns começam a se envolver durante, outros se envolvem após a chegada do bebê e muitos, gente, não se envolvem em nenhuma etapa do desenvolvimento da criança. Mas, novamente, qual é a nossa responsabilidade? E quando a gente engravida, o que acontece? Todas as atenções acabam sendo voltadas para o bebê. O homem começa a perder um pouquinho espaço no imaginário e no cotidiano da esposa. Então, nesse contexto de ganhos e perda, ele vai ficando absolutamente inseguro e desapropriado do próprio espaço psicológico e também do espaço físico da casa. Então, mãe,
Como é que você pode ajudar o seu marido, o seu companheiro a assumir gradativamente esse lugar no contexto familiar? Primeira reflexão é: vamos fazer uma autoanálise. Se a gente pudesse matematizar, né, as nossas relações afetivas, faça aí, olha, um círculo e encontre nos quadrantes qual é a porcentagem de tempo que você se dedica ao bebê, a você, à casa e ao marido. Tente comparar, né, esse mesmo elemento gráfico com aquele que de alguma maneira você vivenciava antes da chegada do bebê. Peça para que o seu marido também coloque concretamente como é que ele sentia, o tempo que você dedicava para ele de 0 a 100 e o quanto que ele sente que hoje você dedica a ele. Na minha prática clínica também, eu vejo mulheres que, além de se dedicarem menos tempo, também deixam de ser mulher. Até sexualmente, de alguma maneira, se abstêm desse papel e se tornam absolutamente mães. Então, além de rever o tempo, qualidade, o tempo, quantidade, eu gostaria muito que você pensasse o quanto que você continua investindo no seu cuidado como mulher. Uma outra dica para nós mulheres é que a gente, dentro dessa autoanálise, que a gente reflita um pouquinho se a gente acaba não provocando ciúmes nesse nosso companheiro. Muitas mães, por serem possessivas e superprotetoras, gente, às vezes acabam colocando a criança no meio do casal. E aí começa a gerar uma concorrência entre o marido, o filho ou a filha e a esposa. Então, será que nós não estamos favorecendo a concorrência? E qual é a consequência da concorrência? Os ciúmes. Então, muitos pais acabam desenvolvendo ciúmes em relação aos filhos em função das nossas atitudes. Você é alguma mãe que de alguma maneira já percebeu-se tendo uma dessas atitudes? Quando, por outro lado, não acordam de madrugada e acabam amanhecendo o dia no quartinho do bebê. Então, cadê aquela hora do contato, da possibilidade de um chamego diferente ou de forma que a sexualidade possa ter um contexto, um momento para ser resgatada? Então, até que ponto não estamos provocando esses ciúmes? E se por acaso os ciúmes começar a acontecer, quais são as atitudes frequentes que encontramos companheiros, os maridos tendo? Vamos relatá-las agora? Quase que como num revanche, a gente começa a perceber pais que são absolutamente autoritários com os filhos, porque esta é a forma que eles acabam encontrando até de chamar a atenção daquela esposa em relação à qual ele se sente meio abandonado e também para mostrar para o filho que naquela casa o macho ali é ele. Outra atitude muito comum nos pais é fazer com que os filhos se sintam culpados. Olha, você dormiu aí na cama da sua mãe, como é que você quer que eu me sinta? Não, vai lá, decide com a sua mãe, não é ela que manda? Então, começam a gerar no filho determinados sentimentos de culpa pela própria existência. E com isso, sentimentos de rejeição podem fazer parte do cotidiano dessa criança. E por fim, os pais, de alguma maneira enciumados, não valorizam absolutamente nenhum ganho, nenhuma coisa que a criança chega e traz até ele. Às vezes uma tarefa, né? Às vezes uma nota, né, que ele tirou no cursinho, olha, de repente passou a noite inteira também estudando e o pai realmente não consegue valorizar. Ele não consegue valorizar porque ele não se sente valorizado.
Então, de uma maneira geral, além de trazer esses modelos todos, né, dos pais que estão internalizados, eu gostaria que nós, mulheres, mães, refletíssemos também como é que nós podemos colaborar para o desenvolvimento da paternidade dos nossos companheiros. E, enfim, tenha uma conversa franca, revisitem um pouquinho os modelos anteriores e, por favor, deem liberdade também para que eles expressem exatamente aquilo que eles estão sentindo. Quem é que vai ganhar com tudo isso? Claro que é a relação familiar, que infelizmente a gente tem visto no dia de hoje, cujo alicerce tem ficado cada vez mais estremecidos. Mas nós podemos, de alguma maneira, alicerçá-los através do diálogo, da autorreflexão e também da nossa disponibilidade íntima de fazermos diferente a cada dia. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem. Nunca deixem de investir na família. E se quiserem conversar mais intimamente comigo, mande um e-mail para o batepapovirginia@gmail.com. E a partir da próxima semana estaremos iniciando, eu e meu filho Danilo Suassuna, um curso para pais. Olha que interessante. E o tema é como falar para o seu filho ouvir. Aguardo vocês. Beijos grandes.